Este assunto é delicado, por isso sugerimos discrição ao espectador. Não vou mostrar nenhuma imagem imprópria, mas o assunto em geral é muito sério. Antes de tudo, este vídeo será, em sua maior parte, roteirizado, mas em algumas partes será improvisado. No geral, vai ser um pouco mais descontraído em comparação com outros vídeos, já que eu só quero experimentar algo novo. Primeiramente, quero apresentar razões para justificar abordar esse tema, já que isso não é um mistério comum da internet, mas sim as coisas mais ilegais que você pode encontrar online. Primeiramente, minha intenção com isso é conscientizar que essas coisas podem existir na web aberta e não apenas na web oculta. Em segundo lugar, este vídeo vai discutir apenas informações públicas e coisas que não estão sendo investigadas, então não vou incluir as pistas mais recentes ou coisas que estão sendo analisadas. Além disso, a investigação geral sobre esse assunto está parada há mais de meio ano, então fazia sentido abordar isso agora. Vou evitar mostrar quaisquer nomes, vou evitar mostrar quaisquer URLs ou fornecer quaisquer fontes, então vai ser difícil para você procurar qualquer uma dessas informações. Relatórios foram feitos ao FBI e um dos sites possivelmente removido pelos federais. Os subreddits e os respectivos usuários discutidos neste vídeo estão todos banidos. O subreddit foi banido há 6 meses. Por fim, evite pesquisar e investigar esse assunto, pois é altamente ilegal e você provavelmente vai se deparar com coisas das quais vai se arrepender pelo resto da vida. Certo, antes de começarmos a investigação, só quero enfatizar que, se você tiver sugestões de temas para vídeos, por favor poste nos comentários ou no meu subreddit. Você pode me mandar mensagem nas redes sociais, mas sou meio inativo por lá. Fora isso, se você gosta dos vídeos, eu agradeceria muito uma inscrição e vamos mergulhar nisso. Uma postagem em um subreddit, cujo título era "Encontrei um subreddit estranho", foi a primeira a chamar a atenção das pessoas para o assunto. As respostas nos tópicos foram variadas. Alguns se preocuparam, outros disseram que o sub era só humor ácido. Um usuário nas respostas afirma que encontrou o subreddit pela primeira vez através de um usuário que postou no R-Depression e recebeu muita atenção negativa. Ele verificou o perfil desse usuário e então encontrou o subreddit. No geral, o subreddit se chamava Hangstank. À primeira vista, parecia um subreddit para memes ousados. De qualquer forma, alguém no Kiwi Farms acrescenta mais às descobertas. Muitas coisas ocultas, abra o terceiro olho, projeção astral. Quando você continua lendo as postagens e comentários, começa a perceber indícios de que essa é uma comunidade de refugiados de algum lugar que foi fechado, possivelmente por tráfico de pornografia infantil, talvez anteriormente na Darknet. Refere-se a essa nova forma de troca, sem mencionar o que está sendo trocado, o que já sugere muito. Há uma discussão aparentemente sincera sobre os venenos mais eficazes e outra sobre se deveria ser legal quando a criança realmente precisa ser libertada. Suspeita-se que algo esteja oculto nas imagens estranhas. Vamos dar uma olhada nas outras coisas sobre as quais um usuário no subreddit Hangstang escreveu. Em um tópico, ele menciona seus 113 irmãos. Ele fala sobre como leu algum material dos 113, e o que ele descreve aqui é bem estranho e difícil de entender. Ele menciona muito a palavra morto-vivo. Provavelmente algum... Sob pressão, dizem para ele destruir os apegos. Não quero especular, mas vamos lembrar disso. Numa das ameaças, ele cita Nafisa Joseph e a chama de sua favorita 113. É assim que ela se parece. Procurando por ela na Wikipédia, percebemos que ela já faleceu. A causa da morte dela é... A segunda ameaça menciona Oksana Shashko. Ele diz que esta é uma boa fonte para alguns. 113. Esta é uma foto dela. Procurando por ela também vai nos mostrar que ela mesma.
Quero dizer, é bem óbvio que esses indivíduos doentes estão se masturbando. Além disso, houve mais uma ameaça e alguém disse que era muito excitante. A postagem contém os restos mortais de uma mulher pendurados em uma casa queimada no Marrocos, que obviamente eu não vou mostrar. Além disso, teve outra postagem com um corpo em decomposição e estes foram alguns comentários. É simplesmente triste que algumas pessoas se excitem com... É simplesmente nojento. Eles citam THH Force várias vezes. Essa postagem também continha os números 110 e 111. Vou comentar brevemente sobre essas palavras, código e números e seus possíveis significados. Não tome essas informações como certas, já que eu mesmo estou apenas especulando aqui. O número 53 tem ligação com o ocultismo e o terceiro olho. O número 42 simboliza nossa eliminação, remetendo à crença, possivelmente ocultismo, mas também parece indicar uma reunião online. O número 43 parece ter um significado diferente ligado a interesses em mulheres. O número 72 sugere várias coisas ligadas à pornografia infantil. O número 110 se refere a assuntos relacionados ao fogo, provavelmente piromaníacos. 111 está ligado a demônios do ocultismo. 113 se refere a assuntos relacionados à negligência. THH Force parece ser usado no lugar da palavra obrigado, embora pareça inconsistente. De qualquer forma, vamos continuar com as ameaças porque estamos apenas arranhando a superfície aqui. Na próxima ameaça, ele questiona o veneno favorito de cada um. É realmente doentio o quão detalhadas são as respostas. Vou borrá-las, mas eu nem chamaria isso de muito suspeito se fosse só uma postagem aleatória de um cara qualquer. Mas com as coisas que já mencionei, você provavelmente consegue imaginar por que ele quer saber disso. Passando para o assunto de... É tão ridículo que eu quero ler o post inteiro. Acha que isso é errado ou deveria ser sempre ilegal? Em todos os casos, atualmente é ilegal. No entanto, você acha que em alguns casos deveria ser legal, como por exemplo, quando a criança está em uma situação abusiva ou insegura em casa, se os pais estão machucando, negligenciando ou se a criança está pensando em se machucar e os pais não estão tomando controle ativo da situação. 2. Quando a criança tem idade suficiente para entender o que está acontecendo e consente. Um exemplo disso seria se a criança tem 16 anos e sente que estaria mais segura em outro lugar e concorda que a pessoa de confiança a leve. 3. A criança teria fugido e se colocado em uma situação ainda pior se não tivesse permissão para ir para a casa de alguém em quem confia. Vamos direto às duas últimas frases. Quero ver opiniões de outros, já que desejo ajudar uma criança que precisa. Isso tudo obviamente vem direto de um psicopata. Muitas pessoas que têm interesse em coisas imorais vão tentar justificar isso por qualquer meio necessário. Com o contexto dado, este é um psicopata em formação, se já não for um. Algumas das respostas também são revoltantes, desejando boa sorte para ele na sua caçada. E essa aqui, nossa, quão perturbado você pode ser. Os movimentos deles por alguns dias. Eles sempre escolhem lugares isolados, sem câmeras de vigilância. Você precisa de um carro sem placas ou com placas cobertas, clorofórmio, máscara, faca, mantos e também preparar com antecedência um local abandonado como uma fábrica desativada ou lugares subterrâneos. Quando tudo estiver pronto, siga a pessoa, coloque a máscara, aproxime-se por trás nos lugares isolados, sufoque a vítima e assim por diante. Eu não vou te dar um guia passo a passo de como fazer isso, mas coisas desse tipo estavam circulando junto com as ameaças dele. Sinceramente, a captura de tela que li agora estava ficando mais detalhada. Existia algo semelhante sobre manipulação de carros. O autor queria saber como manipular um carro para causar um acidente e havia uma lista bem detalhada de um indivíduo nas respostas que eu vou censurar. Obviamente, havia trolls ocasionais
e a descrição detalhada de como matar alguém ou manipular um carro podia ser só piadas de mau gosto, mesmo muito detalhado. Também teve um post em que alguém perguntou como entrar em uma casa sem ser notado, mas esse parece menos genuíno comparado aos outros. Só faria este vídeo se tivesse total certeza de que algumas dessas pessoas são legítimas. Eles falam sério e você provavelmente vai compartilhar da mesma opinião até o final deste vídeo. Vamos seguir com mais postagens sobre a antiga comunidade deles. Em um dos tópicos, o usuário menciona como é bom estar de volta e fala sobre sua antiga turma. Ele quer reconstruir o que eles tinham antes, você sabe o que aconteceu? Ele também chama esse lugar de novo ponto de encontro. Na próxima conversa, ele destaca a importância de nos eliminar. Eliminar pessoas virou quase uma religião. Algo que está sendo repetido nesses textos é que você precisa fechar ambos os ouvidos e abrir ambos os olhos para enxergar a verdade. Eles também usam o nosso extermínio como substituto depois que nosso Hangstang foi banido. Em seguida, ele conta sua história chamada Jake. Falaremos sobre isso em breve. Em seguida, vemos alguém dizendo que foi responsável pelo fechamento anterior do fórum. Ele ou ela se chama Blank e também menciona um facão na postagem. Esse cara parece estar por trás do fechamento do antigo fórum, do fórum anterior. Não posso mencionar o nome aqui. Estou em casa, mas vamos retomar a história do capítulo 1 de Jake. É engraçado que ele afirme que é só baseado na imaginação dele e pura fantasia, já que a história é completamente absurda e nojenta, e eu vou ler um trecho dela só para ilustrar o quão doentia ela é. Também tinha a arma secreta da mamãe. O remédio que ela comprou no mercado cinza para ser injetado 4 vezes por ano no bumbum da filha serve para bloquear os hormônios que iniciariam a puberdade. O próximo não está ligado a este, mas o tema é similar. Aqui, alguém deseja concursos de beleza infantil com exposição total. Algumas pessoas sob a ameaça dizem que isso é nojento e tal, mas coisas assim são bem normais, se não até inofensivas para esse grupo. Antes de irmos para o próximo segmento, vamos falar de algumas vítimas. Há um espaço detalhado fornecido pelo autor original da Ameaça em Branco. Não vou entrar em todos os indícios que eles têm, mas achei interessante olhar algumas das postagens feitas em RCU Lingus e Hangstank. Talvez possamos ver certos padrões quando olhamos para as vítimas. O Blank registrou 31 vítimas nos subreddits. A primeira pessoa é Sophie Toscan Duplantier, espancada até a morte fora de sua casa de férias perto de Tormore, na Irlanda. Sherilyn Lake Mitchell desapareceu em 1973 enquanto ia encontrar uma amiga no ponto de ônibus. Não se sabe se quem controla a conta no Cooling Us conhece sua localização. Esta é Shania McNeil, de 21 anos, que se envolveu em uma colisão frontal em Sydney. Ela e sua amiga se filmaram desviando o carro para uma onda de tráfego vindo na direção contrária, o que levou à sua morte e deixou 4 pessoas feridas. Savannah LaFontaine foi encontrada envolta em fita adesiva e plástico no rio Red enquanto estava grávida. Ela é uma das várias que sofrem com a violência contra mulheres indígenas americanas. Sarai Sierra, uma fotógrafa de 33 anos, marcou um encontro online com alguém chamado Thailand um dia antes de desaparecer. Esse caso ainda não foi resolvido. Esses foram apenas 5 dos 31 documentados no Blank e obviamente havia muito mais ameaças no nosso Hangstang antes de ser banido. A maioria das fotos postadas no sub são públicas e podem ser rastreadas por buscas reversas de imagem.
Eu não acho que nenhuma das pessoas que postou essas imagens esteja por trás do desaparecimento das vítimas. Mas claramente eles se empolgam ao falar sobre isso. Vamos a alguns tópicos do Reddit sobre essa investigação. Em um subreddit chamado Blank, o autor da postagem sugeriu itens para a investigação. Ele fez um arquivo de como Hangstang era naquela época. Ele menciona que alguém poderia investigar todas as contas que postaram lá para descobrir mais sobre esse assunto. O arquivo é bem explícito, então não vou mostrar aqui, mas tentei encontrar algumas contas que aparecem no arquivo e a maioria, se não todas, estão suspensas ou não tem nada visível em seus perfis. Na época em que o subreddit estava online, a maioria dos perfis era bem nova e criada com o propósito de fazer postagens ou comentar no subreddit. Eles também discutiram alguns livros e falaram sobre o lugar antigo, mas ainda não há evidências de que nenhuma dessas coisas exista. Não sei onde achar os livros ou o antigo ponto de encontro. Algumas postagens também incluíam códigos, por exemplo, estou inativo há 1.577.941.640 segundos desde 1º de janeiro de 1970, o que obviamente não é algo feito para ser entendido pelo grande público. É um timestamp Unix, que na verdade não é nada fora do comum, mas por que o usuário usou exatamente essa data ainda não está claro. No Hangstank, o original poster viu uma foto que parecia mostrar uma criança em decomposição em um balde. A imagem em questão tinha uma marca d'água de Blank. Ele verificou o domínio pelo Wayback e parecia ser um fórum com alguns elementos. O site em questão tinha um longo histórico de ser suspenso ou tirado do ar e depois ser reinstalado. Ainda não está claro se está conectado ao nosso Hangstank. Mas o que pode ser observado é que eles pegaram as imagens que compartilham no subreddit desse site, pelo menos de acordo com o original poster. Eu mesmo não conferi porque queria manter minha sanidade, mas o original poster tem sido muito confiável durante toda essa investigação, então eu acredito nele e, se eu realmente quisesse, ainda poderia conferir tudo. Ele tinha algumas pistas nos tópicos, mas quando o subreddit foi banido, ele parou de atualizar o tópico. A investigação de fato só começou agora. Havia uma exceção para usuários visíveis no arquivo. Um usuário chamado Blank está postando coisas muito bizarras em vários subreddits. No subreddit Blank, ele fez a seguinte pergunta: com o que eu posso ser acusado? A polícia apreendeu os eletrônicos do meu apartamento, 2 dos meus laptops e 1 da minha filha. No meu laptop, a polícia pode achar algo que considerem imoral, mas não sei se isso pode me levar à prisão. Existe algum crime pelo qual eu possa ser acusado apenas por possuir fotos e documentos no meu laptop? Agradeço desde já e peço desculpas pela falta de detalhes, mas essa situação é muito assustadora para mim. Não precisamos realmente especular aqui, é algo relacionado à pornografia infantil? Ou tudo isso no PC dele? No tópico seguinte, ele repete basicamente a mesma pergunta, mas em um sobe de frente. Dizem a ele que não vai recuperar os eletrônicos, pois a polícia os considera provas. Além disso, dizem a ele que seus arquivos apagados podem ser facilmente recuperados e que provavelmente não é uma boa ideia postar sobre tudo isso online, principalmente quando você já é o alvo da polícia. Ele simplesmente ignora tudo isso, continua perguntando e cria mais ameaças. Na próxima, ele pergunta: qual é a pior coisa que você pode encontrar no computador de alguém? E as respostas são provavelmente o que todo mundo também pensa. Existe um subreddit chamado Blank e ele também criou um tópico lá que diz o seguinte: posso ser acusado se a polícia encontrar coisas nos meus laptops?
A polícia apreendeu meus laptops para a revista e até agora não tive retorno. Tenho medo de ser preso como um criminoso sexual por causa disso. Pessoas em outros fóruns disseram que eu posso ser preso por ter conteúdo inapropriado ou imoral nos meus laptops. Isso é verdade? Eu teria que me registrar como criminoso sexual. Agora, eu não quero julgar alguém pelo que escreve ou faz na internet, mas esse cara claramente parece não ter muitos neurônios. Quero dizer, o que ele está tentando conseguir aqui, afinal? Isso parece puro desespero de alguém que é culpado. Alguém respondeu ao tópico com a informação de que o original pôster pode ser da Irlanda e que já postou em um tópico dele antes. Ele menciona o subreddit Blank, vamos dar uma olhada. Como sobreviver na prisão? Eu talvez vá para a prisão e não faço ideia do que esperar. Eles separam os presos violentos ou jogam todo mundo junto igual nos filmes? Estou na Irlanda e tenho pouco mais de 40 anos sem antecedentes criminais. Responderam a uma mensagem dele com uma história pessoal. Não, você vai ficar bem. No máximo serviço comunitário. Passei pela mesma situação há um ano e eles nem sequer me responderam. Fiquei morrendo de medo. Não entre em pânico, amigo. Não há nada de errado no que você está fazendo. A conta do usuário que postou isso foi suspensa. Ele continua e pergunta como ser internado em um hospital psiquiátrico. As respostas mostradas aqui são, no mínimo, bastante preocupantes. Na próxima, ele está preocupado com seus filhos. Um tem 15 e o outro 24 anos. A esposa dele é uma pessoa egoísta e ele não quer que ela fique com as crianças quando ele for para a prisão. Uma resposta aqui é muito importante para a nossa investigação. Ela diz o seguinte: você realmente precisava ter parado de postar na internet há cerca de 24 horas. Você deixou um rastro de confissões enorme. A polícia apreende seus computadores que podem ou não, mas quase certamente contêm pornografia infantil e a primeira coisa que você faz é admitir isso no Reddit. Saia da internet, vá procurar um advogado. Apague seus posts e suas coisas estranhas. Não vai escondê-los da polícia. Você precisa de um advogado e de ajuda séria de saúde mental, e eu não sei qual é mais urgente. O usuário fala em apagar postagens e algo estranho. O que exatamente ela está se referindo talvez não esteja muito claro, mas acho que ela está falando sobre o nosso Hangstack. Vamos encerrar esta sessão analisando a última postagem deste usuário no subreddit Blank, considerando um divórcio antes da sentença de prisão. Como dito no título, quero me separar da minha esposa porque estou correndo o risco de ser preso. O motivo disso é que ela não sabe guardar segredo e vai contar para todo mundo que eu conheço, minha família e meus amigos. Vou falar para ela que estou me mudando de estado ou algo assim? Também vale mencionar que não existe nenhum apego emocional, já que ela é uma mulher terrível que arruinou minha vida. Se ela souber que estou preso, vai virar meus filhos contra mim. Gostaria de saber suas opções sobre isso. Obrigado. Mais uma vez, nas respostas dá pra ver o baixo quociente de inteligência dele de novo. Agora eu poderia falar sobre o próximo subreddit, que é o RKling, com mais detalhes, mas vou ser breve, já que é muito parecido com o Hangstank. Vou me referir a uma das descobertas do autor original neste caso. O RKlingus surgiu após o banimento do Hangstank. No RKlingus havia um usuário chamado Blank, que vamos chamar de Blank daqui pra frente. O original poster achou um tópico onde perguntava como legalmente personalizar uma arma para deixá-la totalmente automática. A história dele é que ele levou uma arma para a escola e alguém contou para a direção. Ele nunca mostrou a arma e acha que não deveria ter sido expulso da escola, pois agora não pode se juntar a eles. O original poster fez uma busca reversa de imagem e encontrou um site parecido com o 4chan, provavelmente o 8 ou 9chan ou algo assim, onde o cara foi completamente exposto.
O vazamento provavelmente conseguiu mais informações do que o próprio Blank sabe sobre si mesmo. Nunca vi um ataque de doxing tão elaborado assim. Blank era ativo em um servidor do Discord e no 8chan, então foi fácil fazer doxing nele por causa disso. Além disso, as ações dele nessas plataformas eram suspeitas, levando algumas pessoas a fazerem um doxing elaborado nele. Eu só mostrarei as informações dele, já que ele é um lixo. Mas as políticas do YouTube são muito estranhas. Se você viu o que aconteceu quando Memamax expôs algumas pessoas, então talvez entenda por que vou evitar expor esse cara. Mas olha, se algum policial talvez assistir a este vídeo e já teve um policial assistindo um dos meus vídeos antes, eu ficarei mais do que feliz em te passar todas as informações sobre esse cara, para que você possa prendê-lo caso ele ainda não tenha sido preso. Só para te dar uma ideia do que se sabe sobre esse cara. Nome, idade, e-mails, endereço dele, escola dele, fotos do rosto, os sites dele, várias contas do Skype, junto com uma foto disso, namorada atual, nome da mãe, ex-namorada, fotos de todas elas, nome da avó, um endereço e muito mais. Eu só quero te dar algumas informações para que você possa entender o quão psicopata esse cara realmente é. No Kibi Farms, ele comenta sobre postar loli no 32chan, seja lá o que for, mas foi chamado de covarde por isso. Como resultado, ele assediou essas pessoas por meses, causando suas demissões e expulsão da escola. Insiste que ele deve achar os números deles para enviar uma mensagem ofensiva. Na postagem seguinte, ele comenta como teve problemas por dizer isso. Além disso, ele foi banido permanentemente do 4chan em vários IPs. Pornografia infantil legal. Tipo, como pornografia infantil pode ser legal? Esse cara é simplesmente escória. Eu não sei como, mas o cara que forneceu essa informação conseguiu acessar a conta de e-mail dele e encontrou um arquivo do site dele. Na época em que isso aconteceu, eu e outra pessoa estávamos investigando isso juntos e eu perguntei pra ele se ele tinha verificado o arquivo. Ele estava só me contando as coisas de sempre, que viu algumas coisas e tal, mas aí ele me disse que o é mais extremo do que o que era visível nos subreddits. Acho que só falei pra ele parar de olhar isso e seguir outra pista, mas aí ele disse, não, tô fora disso, e comentou algo tipo como poderia ter algo assim na web comum. Sei o que você está pensando e é isso mesmo. Encerramos a investigação, apagamos tudo e pra mim já deu. Eu sabia que essa investigação seria bem complicada, mas não esperava que haveria pornografia infantil de verdade em um site da web aberta. Era só pesquisar o site no Google que você encontraria. O site em questão foi derrubado há 2 ou 3 meses, provavelmente pelos federais. Acho que o FBI está cuidando, então não vou citar as pistas mais recentes dessa investigação. Basicamente foi isso. Quando a investigação parou, comecei a escrever o roteiro, pesquisar mais e censurar informações que poderiam te levar a descobrir tudo sozinho. Quero terminar este vídeo dizendo mais uma vez que você não deve pesquisar nada disso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Ficaria muito agradecido se você se inscrevesse, comentasse e avaliasse, caso tenha gostado do conteúdo. Tenha um ótimo dia!